Don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Apenas se apresente e faça o seu melhor. Os campeões não reclamam e se lamentam. Estão muito ocupados, treinando para se tornar melhores. Perfeito. Mas tá bom, mas é isso, e aí? Vai treinar, vai melhorar, vai fazer, vai buscar uma solução para isso. Mas não tem orçamento, não sei. Ok, o orçamento que tem é isso, não fazer o melhor que a gente tem. É isso. Tá duro, tá difícil. Faz o seu melhor. Se apresente e faz o seu melhor. Ponto. O resto? Não depende de você. Aí, bora. E assim, eu acho que é isso. Agora, eu falo assim, eu penso nos grandes personagens, né? E eu falo, e fica olhando pra fora, agora pra dentro, né? Falar assim, um Senna, que foi uma coisa, né? Um Guga. Cada um do seu jeito, da sua forma, mais emotiva, mais tal e tal. Um Serginho, cara. A história desse cara, 4 medalhas olímpicas em 4 Olimpíadas, hoje 2 pratas. Fala pra mim, é 4 porque no vôlei você ganha uma. Claro que eu não tô querendo comparar uma coisa com o Phelps, é um cara genial. Mas na Olimpíada de natação você pode ganhar 3, 4, não tô dizendo, por favor. Sim. Phelps é um monstro sagrado, né? Mas no vôlei você ganha uma só, e ponto, né? A cada quadro você tem direito a uma, ele ganhou 4 em 4. Então, né, ouro e prata, 2 danos. Você olhar para a história, quanto isso, né, quanto ele fez, dedicou e quanto ele inspirou, porque, né, o exemplo arrasta, é verdade. Ele se tornou um líder, literalmente, né? Porque não seria uma formação acadêmica, né? Nenhuma da periferia. Um exemplo no dia a dia. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele quando ele treinava e jogava? Ele treinava e jogava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente, a imagem é essa. Porque ele corria atrás de um prato de comida. E a ideia das decisões serem pautadas no tripé saúde, família e trabalho é incrível. E sempre foi. E eu falava isso lá atrás, com o Jota, que ele assumiu isso, colocou ali como um pilar. Igual quantas vezes a gente transgrediu essa ordem, a gente subverteu essa ordem. E eu agora tomei a decisão de não ir para a França em função dessa ordem. Porque eu já errei lá atrás, eu falei, tem que fazer um novo erro, igual não posso, né? Então, vamos lá. E eu falo sempre isso, cara, o fato da saúde estar em primeiro lugar, ele é fundamental. E como a gente negligencia isso? Não significa que vai dedicar mais tempo, eu vou ficar 10 horas cuidando da minha saúde. Não, é tomar decisões bacanas para que eu possa cuidar da minha família e trabalhar, poder render no trabalho, não é verdade? E dá para fazer, são prioridades, a disciplina em fazer isso aqui. Sabe qual é a foto mais linda que eu tenho da minha carreira? Qual? Longa, né? Assim, eu não guardo muita coisa. Eu não tenho zilhares de fotos. Assim, certamente se eu buscar aí, tem muita coisa por aí. Qual foto mais linda. Curioso. 2016. Quando acaba a Olimpíada ali no Maracanãzinho. Tá. Eu tenho 2 meninas. A Júlia de 20, agora ela tinha 15, 14, 15. E a Vitória, que tem 12, tinha 7. E aí, né, a Riba pulou na quadra. Campeões e tal. E elas, Bruno tá ali, Bruno vê as duas, corre assim e se ajoelha para elas abraçarem, né? Que tá todo suado assim. A foto é pegada, ele de costas, assim, costas, ajoelhado, e elas duas encaixam assim nele, né? Os rostinhos aqui. E a foto vem aqui de trás e você vê o rosto delas, as duas chorando, em prantos. Pela primeira vez eu vi 2 meninas crianças chorando de emoção, não de tristeza, dor, alguma coisa. E aí aqui eu falei o seguinte, a vitória, a emoção, foi a família. Porque a dedicação, a distância e tal, foi entendida como um trabalho, um projeto de família. Entendeu? E aquilo representa aquilo de verdade, porque elas se sentiram verdadeiramente parte daquilo. Você está dedicando um trabalho, mas a sua família é parte daquilo ou é uma coisa isolada, totalmente distante dele? Se falar um líder nato, essa é também uma das questões. Nasce líder ou se prepara? E aí? Eu acho que sim, não tem uma resposta. Esse treinador que eu falei que era o Bené, ele viu alguma coisa em mim. Porque ele botou como capitão quando eu tinha 13 anos, capitão de um time. Você vai fazer a relação, você vai tal. Então já começou a me dar atribuições, tinha uma questão de responsabilidade, que a liderança deve com isso, responsabilidade pelas coisas. Ele começou a me, dotar de ferramentas, olha, com você. E minha missão, uma vez eu tinha 14, 15 anos, fui convidado pelo técnico do time adulto daquele clube a participar. E o ego falou mais alto. Poxa, eu vou lá no time adulto, imagina que craque lá no adulto. Naquele final de semana eu deixei o meu time de 15 anos na mão. Quando eu cheguei na segunda-feira, você não é mais o capitão do meu time. Você deixou o seu time para ir lá. Nunca mais esqueci daquilo. Tinha 14 anos, tô falando 50, 40 anos atrás. Nunca mais esqueci daquilo. Foi uma lição assim, sem dizer nada, foi um tapa, um soco na boca do meu estômago. Falei, cara, como eu errei. Então essa coisa do ego ficou na minha cabeça. Como é que era aí, como é que eu fui ali mordido, que era natural, um garoto, você imagina? Sim. É quando eu tinha pra fazer. E eu deixei meu time naquele final de semana.
fazer uma viagem, fazer um jogo, eu não fui, fiquei com o time, para ficar no banco do adulto, porque eu não era zero importante no time adulto, era um complemento, me preenche ali, era uma buchinha, preenche a vaga ali, né? Mas foi o ego. Você vê, aquilo ali para mim foi uma lição. E eu fui acumulando coisas com esse senhor, né, que ele foi me ensinando. E a coisa mais interessante, que já velhinho, eu levava ele para assistir o treino da seleção feminina. Quando eu volto ao Brasil, eu assumo a seleção feminina. Ele ficava lá sentadinho, sempre dando umas dicas, algumas coisas, observando. Eu levava ele, sabe aquela coisa do founder? Né? O DNA tá com o founder. Eu queria que ele visse aquilo, porque ele é o fundador da minha carreira, digamos assim. Então eu estava ali. Eu estava na gestão, mas ele era, né? E aí, um dia eu perguntei pra ele, porque ele era muito duro comigo às vezes. Me mandava embora do treino, brigava com meu irmão mais velho, eu exigia, meu irmão era mais tranquilo, ele mandava embora, Bernardinho, banho, eu tomava banho. Eu ficava com raiva dele. Eu sempre pergunto isso quando eu vou falar com as pessoas. Quem aqui não teve raiva? Um treinador de esporte, um treinador, um gerente da empresa que apertou você, um professor, até papai e mamãe às vezes, né? Sim, claro. Mas quem depois com o tempo não reconheceu a importância daquela pessoa na sua carreira? Com toda certeza. Principalmente quando você assume, entre aspas, o lugar dela no futuro. Quando nós criticamos nossos pais, meu pai me disse isso. Quando o Bruno nasceu, ele foi me levar no aeroporto, eu ia viajar para jogar a seleção. Eu jogava na seleção, né? Mas agora você vai entender. Muitas das coisas que eu fiz você não entendia. Ficava ou com raiva, ou chateado, né? Pai tá orientando e fazendo. E realmente só quando você se torna pai ou treinador. Eu costumo dizer para você, um jogador nunca vai entender a dor de um treinador quando o treinador tem que cortar alguém de um time. Você imagina cortar alguém às vésperas de uma Olimpíada. Eu falo isso na empresa. Demitir alguém é difícil, mas eu tenho que reduzir de repente a minha equipe, porque estão com problemas e tal. Mas há outras empresas no setor. Vamos ser uma pessoa boa, você vai tentar uma recolocação, uma indicação, uma recomendação. Seleção só tem uma. Você cortou aquela pessoa, acabou o sonho dela. E a Olimpíada só daqui a 4 anos. Entendeu? Então, assim, como é duro. Mas você só vai entender isso quando você estiver naquela posição. Então eu fui cortado em seleções quando eu jogava. Era duro, ficava assim. Mas duro mesmo, tem que cortar alguém. É mais difícil. Porque você é o responsável, de alguma forma, por acabar com aquele sonho, que são 20 anos. E não é o sonho só dele, toda a família embarca um pouco nessa história. Né? Total. É duro. E quando a gente fala principalmente de montar equipes campeões, é impressionante. Olha pra você, parece que dá você pegar o código genético de montar times campeões. Pra você, quais são os pilares fundamentais? Porque quem tá ouvindo a gente, por mais que tenha negócio ou não, lidera uma equipe de vendas, ou a tua família é um time, tem uma coisa que é assim, mas claro que você tem que ter vamos fazer algum recrutamento para montar um time. Tem aqui as nossas torcedoras aqui na arquibancada. Sim. Então elas passaram um nível técnico, ok, o hard skill, ok, elas estão todas boas naquilo que nós precisamos para o nosso time, para a nossa empresa, para o nosso time de vôlei. Elas têm qualidades técnicas. Legal. Qual é o primeiro elemento que a gente olha? Primeiro, aí você vai, cada um vai ficar... vontade. Fome. Ponto. São os PHDs, conhece PHD? Poor Hungry Driven. Sim. Adorei, hein? Adorei esse PHD. Então, a questão é vontade. Você não ensina. Aí você vai traduzir a paixão, brilho no olhar, tal, vontade. Tem uma história que eu conto, assim, que eu gosto de contar com meus pais, que é uma história espetacular, que é do Escadinha, do Serginho, nosso líbero durante tantos anos. Espetacular. Esse é um cara que merece um podcast, porque ele é incrível. Verdade, né, gente? Ele merece, assim, é uma história linda. Ele representa muito essa fome, né? Total. Ele representa o brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Degrau por Degrau, tô aqui já fazendo, que legal. Merece pra caramba. E eu disse pra ele, não devia chamar Degrau por Degrau, devia chamar É Possível. Pra mostrar pra toda essa garotada que é possível. Com uma chance, dedicação, é possível. Você mudar de vida, transformar, né, a vida da sua família, etc. Tal, e ele fez isso. Mas a história dele é a seguinte, os primeiros treinamentos nossos, quando ele chega à seleção em 2001, né, sem acreditar que ele tá achando a seleção, quando eu preferia de São Paulo, Pirituba, chega ali, onde é que eu tô, né? Nós vamos fazer um treinamento, não esqueci, na areia, a gente fazia um treinamento na areia, pré-temporada, né? É um piso, um terreno que te exige mais em certas coisas, então na pré-temporada é interessante, assim como ele diminui o impacto no ponto do salto, né? Um piso mais duro, mas também exige muito mais... base, né? Exatamente, então a gente faz muito na base, muita areia, sempre fizemos na seleção e tudo. E ele, num certo momento, do treinamento intenso, assim, ele sai, vai numa lata de lixo e vomita do lado. Mas não para nada, sabe? Tá ficando lá, tudo assim, ó. E volta. Só mais volta. Eu gostei disso. Fiquei quieto, não falei nada. Daqui a pouco foi de novo. E voltou, mas não disse um ai. E a vontade desse garoto é a seguinte, não tem tempo feio. Isso foi 2001. Ele foi até 2016, com 2 pinos nas costas, operou e tal, voltou pra fechar no Rio de Janeiro. E tem uma história no Rio de Janeiro, assim, se eu fosse falar, eu teria um podcast só sobre a história dele e de tantos outros. Né? Tive assim, jogadores incríveis e pessoas e diversas, né?
Você pega o interior do Rio Grande do Sul, Gustavo, Passo Fundo, aqueles caras ogro, sabe aquele alemãozão, vamos treinar. Ele era da geração dos 300, que eu chamo, o tempo inteiro. Assim, ele encarnava Leônidas, sabe? Ele era o cara, assim, sabe? Então nós tínhamos isso aí. Ricardinho, parecia aquele coisa do Gênio Indomável, tinha uma turma incrível, o Giba. Porra, então é uma diversidade, se lidar com essa história toda, tentar controlar, fazer e montar um time. Eles entenderam que a questão ali era assim, nós vamos lutar um pelos outros. Se fosse assistir um treino nosso, Caio, você dizia, esses caras não vão chegar a lugar nenhum. Era uma brigaria. Por quê? Eles confiavam tanto nos outros, eu digo sempre isso. Havia um espaço para cobrança. Um cobrava do outro, assim, ao limite, Márcio. Jovens que chegavam eram testados. Primeira coisa que você olhava era a vontade, esse PHD. A vontade. Então, o Serginho mostrou isso, era a representação da vontade. Não ia voltar à vontade nunca. E essa geração, mas tantos outros também, mas se você conseguir observar, ver o quanto ele realmente está disposto a ter essa vontade, você vai aprender. O resto você vai aprender, vai desenvolver, vai fazer. A vontade você não vai ensinar. Você não vai ensinar. Você vai querer, tem que ter vontade. Ok, mas eu não tenho. Eu tenho vontade de outra coisa, não disso. O cara está disposto, ele vai se entregar. Entendeu? Então assim, eu quero vender. Eu não sei, mas eu quero aprender. Você vai me ensinar a vender, porque eu quero aprender, eu vou aprender. Mergulho vai aprender. Vai aprender. Eu não quero, porque eu não tenho jeito, eu não gosto. Produtos. Você falou. Vendo sonhos. Vendo visão de futuro. Visão. Conexão. Propósito. Seguinte, é isso. Estratégia. Eu vendo pactos, sabe? Pacto. É pacto. Sim. Eu me irrito e me incomodo quando a pessoa rompe o pacto. Não, mas cara, nós pactuamos isso, né? Então isso é uma coisa interessante porque você começa a estabelecer uma cultura que, em certo momento, não era eu que afastava certos jogadores que chegavam. O próprio grupo afastava. Porque não havia alinhamento. Não tinha sinergia, né? Exatamente. Era aquele que eles sentiam que eles não estavam dispostos a pagar o preço que era necessário, que eles não tinham alguns valores que para nós eram fundamentais, sabe? Muitas vezes você tem um solista incrível, mas nós somos uma orquestra. Nós somos uma orquestra.